Ele nasceu em Botucatu, mas viveu lá somente até os 2 anos de idade. Sua história está para o jornalismo, a comunicação, como a comunicação para a sua história. O Câmara Livre de hoje tem o prazer de conversar e também homenagear, já que a gente está no veículo de comunicação público, sou Luciano Dias Pires. Antes, uma pergunta do programa. De quem é esse batismo aqui, na sua árvore genealógica? Com relação ao meu nome, assim, eu um dia perguntei para minha mãe por que Luciano. E ela falou que quando eu nasci, tinha um médico muito famoso em São Paulo, então ela tirou aquele nome e colocou em Luciano Dias dela. Em homenagem. E Pires do meu pai, né? Luciano Dias Pires. Dias da mãe, Pires do pai. Exatamente. Eles faziam o quê? O meu pai era naquela época chamava tipógrafo, hoje é gráfico, né? Sim. Mas naqueles tempos antigos, tempo dos coronéis, quem montava uma gráfica, uma tipografia, também sempre montava anexo um pequeno jornal. E meu pai, então, era um misto de gráfico e jornalista. A minha mãe também tinha, assim, uma facilidade de se expressar, de escrever português. Então, ela colaborava com meu pai na revisão de matérias, tudo, fazia os seus artigos também naqueles jornais que, em cidades pequenas, como em Avaré e Itatinga, né? Sua descendência é o quê? Bom, muito longe, misturado. Bem longe é português, né? Português? É. Entendi. Por causa do jornalismo ou da tipografia, a época que eles vieram para Bauru. Aí, com 2 anos, depois houve um problema com meu pai em Itatinga e ele precisou sair meio às pressas de Itatinga, lá por causa da política. Um amigo dele foi conversar com ele e falou um dia: ô Pires, você tem condições de sair daqui o mais rápido possível, porque o coronel fulano e tal está contratando algum jagunço aí, eles vão atacar a sua casa, atacar o jornal. Então ele saiu às pressas de Itatinga e foi embora para Botucatu. Entendi. E lá minha mãe chegou, encostou meu pai na parede e falou: ó, acaba com o negócio do jornal, de jornalismo, você vai trabalhar aí como gráfico. Aí ele ficou trabalhando na Casa Carlos, em Botucatu, e lá trabalhava o João Martins Kolbe, e um primo do meu pai também. E o João Kolbe veio antes para Bauru, acho que em 26 ou em 27, que ele até instalou aqui a Tipografia Brasil, que no fim deu lugar à Grande Tilibra, né? Aí depois meu pai veio para cá em 29. A Bauru foi trabalhar com o João Kolbe, gerenciou o João Kolbe, depois se afastou do João Kolbe e ele montou uma gráfica dele, a impressora. Vários anos trabalhando com essa gráfica, a impressora. Depois teve alguns problemas, ele financeiro, tudo, e se afastou. Foi trabalhar como viajante do João Martins Kolbe até ele se aposentar. E a minha mãe, nesse meio tempo, ela conseguiu um emprego na Noroeste do Brasil, no quadro funcional administrativo da Noroeste. E ela então ingressou, naquela época não havia concurso, eram as nomeações que aconteciam através da política, e ela trabalhou mais de 35 anos. Foi uma das primeiras mulheres a ingressar no quadro funcional da Noroeste. Você estudou no grupo Rodrigues de Abreu? Comecei num grupo aqui que era na rua 1º de Agosto, depois eu passei para o Rodrigues de Abreu, ali na Avenida Rodrigues Alves, né? E lá eu me formei no curso primário, no Rodrigues Abreu. Depois prestei aquele vestibular que existia na época, era o curso preparatório que você fazia para entrar no curso ginasial. Você não entrava direto, você tinha que prestar o concurso. Aí eu prestei exame no ginásio do Estado, primeiro ginásio oficial de Bauru, aquele que fica ao lado da prefeitura, na Cerejeira. Mas não consegui lá a média necessária e fui para o Guedes Azevedo, e lá eu segui a minha carreira na vida estudantil. Lá me formei no ginásio, depois o perito contador, que hoje é ciências contábeis, hoje é nível universitário, né? Perito contador. Depois eu fiz o curso normal no Guedes, me formei professor primário no Guedes de Azevedo. Mas não chegou a ser professor? Não cheguei. Eu era muito ligado mesmo da ferrovia, tudo, e tinha que escolher cadeira em outra cidade, bem longe de Bauru, então eu preferi continuar na ferrovia, porque eu também tinha meus interesses profissionais em jornais e rádio de Bauru, né? Entendi. Qual a sua memória afetiva de infância, Luciano? Afetiva, assim... Ou emocional, algo que te vem à cabeça, que você fala, subindo no pé da goiabeira, cantava com sabugo em cima da figueira, enfim.
A gente saía, né? Lembrança que eu tenho, por exemplo, o Estoril. O Estoril era um matagal, então você tinha lá uma piscina lá longe, lá, depois da ferrovia, dos trilhos da Sorocabana, tinha lá o Tirintão, uma piscina, um clube, né? Piscina particular, uma família que construiu. Então você ia nadar naquela piscina, você atravessava então onde hoje é o Estoril, catando gabiroba, aquelas frutas, né, silvestres. E tinha também outra piscina que você ia muito do Arena, da família do Jesus Arena, ali na Bela Vista, lá no comecinho da Bela Vista. E você, lá o que a gente se deliciava, não só com a piscina, o pão caseiro feito pela mãe do Jesus Arena. Então tem tantas lembranças aqui de Bauru de antigamente, daquela infância que não tem mais, né? Sim. Aquelas brincadeiras de infância, jogar peão, jogar búrica, eu cheguei a jogar futebol na Rua Batista ali, junto com o Adolfo Razzi, né? Então, tudo aquilo que aconteceu na nossa infância que não existe mais. As crianças hoje perderam, não tem aquela brincadeira que você fazia. Hoje está todo mundo no computador. Hoje os netos já crescerem no... Tudo no computador, no joystick. celular, né? Não tinha aquelas brincadeiras, jogar pedrinha, jogar búrica, peão, aquela coisa toda. Desapareceu tudo. No mundo infantil de hoje, desapareceu tudo isso, né? Tá. O senhor entrou na Noroeste do Brasil, que era... Quanto à questão da circunstância do que significava a Noroeste do Brasil do ponto de vista de emprego, da relação de dependência com a cidade na época? Era o terceiro melhor emprego de Bauru. O primeiro emprego de Bauru melhor era o Banco do Brasil, tudo mediante concurso. Tinha o Banco do Estado de São Paulo e depois vinha a Noroeste. Então, aquelas famílias tradicionais, até avô, bisavô, avô, pai e filho que trabalhavam na Noroeste. Eu, por exemplo, minha mãe trabalhou na ferrovia. Teve um irmão que trabalhou também na ferrovia, então o fim da gente era a Noroeste, né? Tinha entrado ajeitado. Eu prestei o concurso em junho de 1945, eu fiz uma inscrição, justamente no dia que encerrava a inscrição eu fazia 18 anos. Então prestei concurso, passei e entrei na Noroeste, comecei a trabalhar até esse ano. Comemorei esse ano até o dia 1º de outubro. Eu entrei dia 1º de outubro de 45, na Noroeste do Brasil. Né? Plínio Getúlio Vargas. Exatamente. O 1º de outubro o Getúlio já tinha... Então, em outubro esse ano, 45 foi um ano especial na minha vida. Eu entrei na Noroeste, tirei meu título a carteira de reservista. Para poder trabalhar tinha que ter a carteira de reservista. E depois o título de eleitor. Aí na eleição de 45, eu votei pela primeira vez, né? Votei no brigadeiro Eduardo Gomes para presidente da República e em Ademar de Barros para governador. Isso em 45. Depois a segunda eleição foi em 48, a eleição para escolher o novo prefeito de Bauru, né? Entendi. Depois que o Brasil votou o regime democrático, com a queda porque durante a permanência de Getúlio no governo, 15 anos, não tinha eleição para prefeito. Os prefeitos eram nomeados. Os biônicos chamavam. Era nomeado, não tinha Câmara Municipal, não tinha nada, né? Período bastante diferente do que a gente está conversando aqui, né? Exatamente. Foi um período, eu fui criado no período da gestão de Getúlio Vargas. Entendeu? Eu fui criado, então eu via muito falar, quando era criança, o Ademar de Barros, Getúlio Vargas, aqueles políticos de Minas, do Rio Grande do Sul. Então, criado naquela época, eu morei muitos anos, alguns anos na Rua Rio Branco, entre a Avenida e a Bandeirantes. Então eu ficava ali na porta da casa, ali menino ainda, em 32, as tropas gaúchas de Getúlio Vargas, desfilando pela cidade, né? Ele fazia uma ostensão, né? Eu tenho uma passagem interessante, inclusive um dia eu saí um pouquinho da minha casa, desci, acho que foi em 32, virei na Avenida Rodrigues Alves em direção ao Gustavo Maciel. E do lado de baixo lá, onde tem umas lojinhas, era o Hotel Durastante, era um dos melhores hotéis do Brasil. E eu parei na calçada lá de cá, olhando os soldados de Getúlio Vargas tomando vinho, numa taça, né? Tomando vinho lá, na janela assim, e a avenida não era calçada ainda. E eles tomando vinho e jogavam as taças no meio da rua e dando viva a Revolução, viva Getúlio Vargas, né? Eu vi aquilo lá, menino, cheguei em casa, na hora do almoço, contei para o meu pai aquela passagem. Eu lembro que meu pai ficou
bravo com aquilo lá, com Getúlio, contra Getúlio Vargas, né? Tudo aquilo eu narrei para ele aquela coisa que eu vi lá, né? Então a gente guarda na memória essas coisas antigas de Bauru do passado. Eu até fico até curioso com a minha pessoa, assim, de uma memória privilegiada que eu tenho, né? De recordar dessas coisas do passado. Sim. Desse período que o senhor fala da Noroeste, a gente está falando aqui no período que no auge chegou até 7 mil funcionários, a metade quase em Bauru. Exatamente. Ao todo quase 3 mil nos escritórios e nas oficinas, né? Sim, sim. Então era... Tem ideia da importância disso para a cidade? Era uma presença marcante. O dia que saiu o pagamento, por exemplo, o pessoal subia a Batista de Carvalho lá pagando suas contas nas lojas, fazendo novas compras, né? E interessante naquela época, sabe como era o pagamento para que a gente recebia? No Noroeste tinha o setor da pagadoria, né? Então você recebia, cada funcionário recebia um envelope e dentro do envelope o dinheiro vivo ali, tudo contadinho, né? Lembro, 300 mil réis e 25 réis, isso aqui, tudo contadinho. E eles saíam com aquelas caixinhas compridas, uma caixa de madeira, com todos aqueles envelopes, e atravessava o pátio e ia lá na oficina fazer o pagamento. Nunca houve um assalto. Nunca houve um assalto. Se tivesse acontecido alguma coisa deles, iam limpar lá o cofre da ferrovia. Saíam daí, subiam nos setores no prédio da estação, de seção em seção, ia na mesa de cada um fazer o pagamento, dinheiro vivo, dentro do envelope. Quando o general Gorreta assumiu o Noroeste no período da Revolução, ele ficou abismado com aquele sistema de ver aquilo. Eu falei, isso é um absurdo. Como é que vão sair isso? Mas nunca houve assalto, nada. Aí entrou em contato com os bancos, né, de Bauru. Eu era Relações Públicas, participei desse trabalho, junto aos bancos, fez um acordo, abriu conta para os funcionários, todo funcionário tinha que ter conta. Aí o pagamento era direto no Banco do Brasil. Direto lá? Direto. Para não ficar manipulando Ele achou um absurdo aquilo lá. O senhor começou no jornalismo em 1949. Comecei como locutor da Bauru Rádio Clube. Locutor comercial de estúdio e locutor... Porque das propagandas, faziam as vinhetas já de programa, chamava? Tinha lá... Bom, eu era locutor de estúdio e locutor comercial dos programas de auditório. Ok. Né? E tinha lá a gravação em disco, né? Tinha um aparelho para fazer a gravação do disco também, funcionava. Eu lembro que trabalhava com um gravador, tem até hoje esse gravador, está lá no Jornal da Cidade, Revério, gravador grande, né? Que eu usei depois de muito tempo no grande jornal Falado de 8. Gravava as entrevistas para as pessoas, ia direto da residência, no escritório, gravar aquelas entrevistas para colocar no ar durante o programa desse grande jornal Falado de 8. Entendi. Aí mas o senhor também continuou no rádio aí, fazia... Como é que o senhor fazia o tempo? Era Relações Públicas lá, o senhor ficou 21 anos como Relações Públicas no Noroeste, né? Até o Jânio Quadros, quando o Jânio Quadros sumiu, aí mudou a questão de horário na repartição pública no Noroeste. Aí passou a ser horário corrido das 8, por exemplo, às 11, 2 horas de almoço, das 8 ao meio-dia, 2 horas, depois voltava até às 6 horas, era o horário comercial. Tá. Mas a gente, né, à noite, eu trabalhava, fazia locução no período noturno, antes dessa mudança do horário, a gente tinha facilidade, corria, né? Era aquela correria. Aí depois que eu me casei, inclusive, em 55, começaram a chegar os filhos, tem que dobrar o trabalho, né? Já procurar propaganda, trabalhar com propaganda. Eu fazia um cinefolheto, criei um cinefolheto para distribuir nos cinemas de Bauru. Tinha uns meninos que faziam entrega na porta lá, aquele folheto com propaganda. Sim. Fazia folheto para distribuir no Campo do Noroeste, no Jockey Clube. Você tinha que se desdobrar, tinha que correr e havia tempo para isso. Hoje é impressionante como o tempo hoje passa rápido. Você levanta, passa, trabalha um pouquinho, vê um serviço qualquer, já é a hora do almoço, já é o período da tarde, já é na hora de televisão, novela, aquela coisa toda. Parece que não tem tempo. Fica consumido pelo tempo. O senhor continuou depois, foi redator do... Aí o senhor ainda acumulava Diário de São Paulo, Diário da Noite, Rádio e TV Tupi.
Rádio e TV, mandando noticiário para todos eles, né? Todos eles eram na época como se fossem eleição, os correspondentes do interior, da região. Era o redator regional. Por exemplo, na eleição, por exemplo, a Rádio Tupi, ela instalava a aparelhagem aqui em frente, na esquina aqui da Bandeirantes, com a praça, onde a igreja ali, a parte do fundo dessa nova igreja. Sei. Ali foi a cooperativa da Noroeste. E depois passou a ser estava livre lá o prédio, e a apuração da eleição era lá, das eleições, naquele edifício lá. E eu instalava a aparelhagem da Rádio Tupi lá, eu tinha um telefone meu sobrando, um telefone fixo, eu transferi o telefone para lá, no local da transmissão, e eu recebia informações da região, todos os correspondentes, em vez de começar a passar a informação da eleição para São Paulo, passavam para mim, e eu aqui de Bauru passava para São Paulo. Entendi. Uma cobertura de eleição que levava uma semana para dar o resultado, era de cédula, né? Abria uma urna e contava aquela coisa toda, e eu ficava instalado ali, né? E eles faziam aquela cobertura, vinha toda a aparelhagem, técnico de som de São Paulo, tudo. O senhor imaginava que a gente ia ter um sistema eletrônico hoje que termina a urna às 5 da tarde, às 19 horas já... Nem imaginava isso aí, de jeito nenhum. Eu lembro uma eleição, por exemplo, e a eleição, a urna era por ordem alfabética, os nomes, sessões, era todo nome com letra A, letra B, letra C, Nossa. D, né? E teve uma eleição do Nicolinha lá, estava perdendo no Brizola. Aí o Nicolinha era jovem, né, atuante, assim, bem apresentado, o tipo do Nicolinha. Ele falava, não, é hora que esperar a urna das Marias, do M, eu vou ganhar a eleição. Aí ele, também na urna das Marias, ele perdeu a eleição. Não teve Por ordem alfabética, ficava apostando nas Marias. O M, né, falou, as Marias, as mulheres vão votar em mim, mas não deu certo também, né? Não deu certo. O senhor fez cobertura aqui na Câmara, aliás, nós estamos gravando no estúdio onde era uma sala de reunião dos vereadores, onde está o estúdio da TV Câmara hoje. O senhor fez cobertura aqui das sessões? Para o jornal, eu vinha toda a sessão e comparecia aqui, apreciava, eu fazia, uma época eu criei uma classificação dos vereadores, quando eu estava no jornal Gazeta Paulista, uma classificação dos vereadores que mais apresentassem trabalhos, projetos, requerimentos. Não valia requerimento de peso, de congratulação, nem requerimento pedindo nome de rua. Entendi. Valia-se um requerimento sobre um assunto importante, um projeto, né? Eu fazia toda semana, punha aquela classificação, vereador tal com tantos, e quando chegava no fim do ano, que ia encerrar o trabalho legislativo, formava um ranking. O que surgia de requerimento, de projeto, todo mundo lá para poder melhorar a classificação que eu fazia. Eles pediram até para o Bortoni parar com aquilo lá, né? O Bortoni, não, o Luciano ele tem, a coluna é dele, ele faz o que ele quiser, né? Mas foi uma passagem interessante pela Câmara Municipal naquela época, que fazia aquela cobertura, né? Quem era o prefeito? O senhor lembra desse período de cobertura aqui? Prefeito, acho que foi o Franciscato, não foi 58, acho que foi Nicolinha. Nicolinha, depois foi o Irineu, né? Tempo do Irineu Bastos. Depois veio o Nicolinha foi eleito em 56, né? Sim. 56. 56 já estava no Diário de São Paulo também. 56, o Nicolinha, o Irineu, depois veio o Nuno de Assis. O que foi o jornal A Notícia, senhor Luciano? A Notícia? O que foi o jornal A Notícia? Era um jornal político, viu? Político? Era um político, era do Cecílio Abrão, era demarista, né? Apoiado pelo Brizola aqui em Bauru, o Brizola também era favorável ao Demar de Barros. Então era um jornal político que puxava todas as notícias, sempre em nome, dando ênfase assim à administração da Demar de Barros e ênfase assim ao prefeito se ele fosse do partido também. Né? Destaque aqui da questão da divisão de quem era o dono dos veículos de comunicação na época, porque aí você identifica questões de critérios econômicos, de poder da cidade econômico, é que o cara era de Lins, né? Era de Lins. Não era de Bauru. Não, ele era de Lins, o escritório, a redação era no edifício Drogazil. Eu, inclusive, a minha sala que eu trabalhava era do lado da sala onde o menino Jair Lote Vieira trabalhava para o deputado Maurício Toledo fazer
aquele trabalho trabalho aí junto às faculdades Sim. no mimeógrafo, aquele mimeógrafo Mimeógrafo. mimeógrafo, né, de mão, de manivela, fazendo aquelas apostilas, né? Apostilas. Fazia apostila, tudo. Então eu sempre estava ali olhando, conversando com o Jair, o meninão, e depois o Maurício ficou deputado, ele passou todo aquele material, todo aquele trabalho direto para o Jair, e ele se tornou no grande empresário que é hoje. Sim. Então ali a redação era de Vista do Brasil, que ele preparava as matérias, muita coisa vinha de Lins já pronta, né? Quando o jornal passou a ter oficina própria na Rua Batista, quase esquina com a Araújo Leite. Era a oficina do jornal A Notícia. O que aconteceu na sexta-feira 13 de dezembro de 1974? 74, 13... Em 70... 13 de dezembro de 74. Foi o dia que eu lancei o Bauru Ilustrado. Foi o dia que eu preparei, organizei... Fico fustigando a memória do senhor aqui, brincando não, com a ele data. falou 13 de dezembro, eu comecei assim... 13 de 12 de 74. Comecei a lembrar do 13 de agosto, né, de 76, quando explodiu a avenida, né? Mas foi o lançamento do Bauru Ilustrado. Preparei, organizei tudo, consegui a propaganda, era um jornal meu particular, né? Reuni um grupo de autoridades, amigos da imprensa, lá no clube dos engenheiros, no ginásio da Noroeste do Brasil. Nessa sexta-feira, um coquetel, e lançamento, conversamos bastante, as autoridades viram o primeiro número do Bauru Ilustrado, que está durando. Vai chegar agora em dezembro, se Deus quiser, nos 40 anos. Né? 40 anos. Só em 77 que ele se transformou em suplemento do Jornal da Cidade. Depois eu comecei com a imprensa brasileira, vivia problemas terríveis, dificuldades, papel, propaganda, mão de obra, né? E eu, então, estava sofrendo também com esses problemas todos. E aí eu propus lá para o Jornal da Cidade de a gente transformar o Bauru Ilustrado num suplemento do jornal. Eu seria o editor, seria contratado como editor, a parte publicitária ficaria a cargo do próprio jornal, e eu ficaria encarregado de dar continuidade àquelas matérias que eu fazia, né? Aí houve a concordância, então foi acho que em maio de 77, passou a ser o suplemento do Jornal da Cidade, que está durando até hoje, sem propaganda, né? O interesse do jornal na manutenção do Bauru Ilustrado, que realmente é bem quisto junto à população de Bauru. Se eu mostrar para você um dia que você for na minha casa, eu vou mostrar mais de 16 mil fotografias que eu tenho arquivado assim, de uma maneira artesanal. São caixas de papelão, essas caixas que vêm camisas, né, que vendem camisa, e tudo ali com cada caixa identificando as fotos que estão lá dentro, o assunto em cada foto, tem 2, 3 caixas, só do Pelé, por exemplo, né? O acervo que eu tenho sobre o Pelé, ruas de Bauru, cidadãos, prefeitos, né? Tem tudo separado. Tudo separado. Você chegar lá para mim e falar, Luciano, me arruma uma foto do Cussi Júnior, eu já vou direto na caixa, lá tem esses elementos políticos de Bauru, né? Foi um grande político de Bauru, advogado. Esse foi interessante o caso dele. Quando Getúlio Vargas veio a Bauru em 1938, e orientado pela segurança dele, ele não pousou na cidade, veio a esposa e a filha. Eles pousaram, passaram a noite na fazenda Valdepalmas, questão de segurança. E esse Cussi Júnior, advogado, que fez a saudação ao Getúlio Vargas, né, naquela noite do jantar, e o Adhemar de Barros estava junto, gostou daquela fala e convidou Cussi Júnior para que fosse um assessor dele também, né? E ele também concordou, aceitou de bom grado aquele convite, e passado um certo tempo o Adhemar mandou aqui um avião buscá-lo aqui para levar para Laranjal, não sei, o seu avião veio buscá-lo e pegou um aviãozinho de carreira, né? E antes de embarcar ele deixou o relógio dele, documentos com a mulher, e falou, eu posso morrer na viagem aqui, fica tudo com você guardado aqui em casa. E ele foi na viagem, o avião caiu, ele morreu. Cussi Júnior morreu, por isso que tem o nome dele nessa rua. Antes era Rua Inconfidência, que chamava. Sim. E aí mudaram o nome para a Rua Cussi Júnior. É interessante também para você conhecer,
as ruas de Bauru paralela a 1º de agosto, que sobe, né? Sim. Então, 1º de agosto é uma data histórica. Batista Carvalho é um pioneiro de Bauru. A rua 1º de agosto histórica, Avenida Rodrigues Alves, em homenagem ao grande Rodrigues Alves, né? Depois vem a Rua Bandeirantes, que o nome certo seria Rua dos Bandeirantes, mas ficou sempre Bandeirantes, porque nós temos em Bauru a Rua do Pedreiro, a Rua do Eletricista, Rua disso, tem o do, e a Bandeirantes ficou errado, ficou Rua Bandeirantes. Aí vinha depois a Rua Inconfidência, né, lembrando essa passagem histórica. Que é o José Júnior. Rua 7 de Setembro, Rua 15 de Novembro, né? Manuel Bento da Cruz foi prefeito, Duque de Caxias, né? Sim. Então quebrou aquela sequência de data histórica, tirando a Inconfidência e colocando o José Júnior. Entendi. Era a sequência histórica aqui dessa região central onde a gente está, nesse momento aqui. O senhor tem um acervo de histórias de família, certamente um acervo gigantesco de publicações acumuladas. Eu devo chegar agora em dezembro a um total de 225 reportagens de retrato de família. Eu comecei em agosto de 83, contando a história da família do senhor Antônio Padilha, que era, junto com os filhos, proprietário do famoso bar Restaurante Cristal. Esse bar Restaurante Cristal funcionou durante muitos anos na Rua 1º, esquina com a Rio Branco, onde foi o prédio do edifício Bandeirante ali. Sim. Então funcionou lá, era o quartel-general dos esportistas, era o ponto de encontro dos políticos, dos empresários. Ali se subornavam jogadores de futebol, ali nascia candidatos na política bauruense, ali nascia veto a candidatos, aquela coisa toda. Então, domingo de manhã era o domingo do aperitivo ali naquele bar Cristal. Então eu contei, a primeira reportagem que eu fiz foi a da família Padilha, né, contando a história dele. Funcionou primeiramente uma firma comercial lá na Rua Juliette, esquina com a Marcondes Salgado, por ali. E após aquela primeira publicação, então começaram a surgir interesse. Eu fui procurando junto às famílias, e houve interesse, mandando fotografia, fui entrevistando. Aproveitei alguns trabalhos do Gabriel Ruiz Peregrino também, que fazia alguma coisa para mim sobre família. Estamos chegando hoje, então, agora em dezembro, chegaremos em 225 reportagens de retrato de família, contando essas histórias de pessoas aí que vieram para cá. Já falei muito dos pioneiros, hoje Sim. não estou falando mais de pessoas que vieram para cá ao depois, né? Chegaram aqui nos anos 40, nos anos 50, 60, chegaram aqui solteiro, constituíram família em Bauru, outros vieram com suas famílias, né? Dei sempre uma ênfase especial àqueles que começaram como simples empregados no comércio. E no decorrer do tempo eles foram adquirindo conhecimento, tudo, abriram suas firmas. E todos eles trabalharam não somente para formar o seu patrimônio comercial e familiar, como batalharam em torno do crescimento, de apoio ao crescimento, ao progresso de Bauru. Não tenho dúvida. O senhor tem preocupação em relação à memória da cidade, à preservação desse material todo, à preservação dos pioneiros? O senhor, pesquisando bem, sabe das dificuldades, inclusive do poder público, de ter um museu da imagem, do áudio, do som. O que nós estamos fazendo aqui do ponto de vista da TV pública não deixa de ser uma contribuição, porque fica tudo digitalizado, hoje os arquivos não são mais em fitas. Isso é importante, isso aí. Eu estou batalhando agora, por exemplo, temos começado a mexer na casa do Pelé. Aí depois eu fiquei sabendo que o Pelé nunca morou naquela casa lá, entendeu? Aquela casa 7 de setembro. Eu entrei em contato, fui lá no escritório dele em São Paulo, ele no Rio de Janeiro, em Santos, no Guará. Conversei com ele, ele não estava, né? Estava em Nova York, né? Conversei com o irmão dele, o Zoca, e aí que me informaram que realmente ele nunca morou naquela casa. Ele morava numa rua que sobe lá, uma rua, e quando ele foi embora para o Santos, depois que ele foi embora para o Santos, quando o primeiro dinheiro que ele recebeu, que ele ganhou, ele comprou aquela casa na Rua 7 para o pai, a mãe, o irmão e a irmã e a avó que morava com ele, tudo para residir naquela casa lá. Mas de fato ele nunca morou? Nunca morou. Ele vinha, se hospedava lá. Quando vinha do Santos, passear em Bauru, se hospedava.
Depois ele comprou uma casa, um sobradinho, um sobrado na rua 15 de novembro. Aí a família mudou para aquela casa na 15 de novembro, né? Aquele sobrado. Até que depois, mais tarde, ele levou então toda a família para Santos, né? Ok. E aquela casa está lá abandonada. Eu tenho lutado muito, do jeito que está, não pode ser aproveitado, não acredito mais. Eu tenho lutado em Bauru para, além desse trabalho que é feito em nossos museus, vocês fazem hoje aqui na Câmara Municipal, de se formar aqui em Bauru um memorial esportivo em Bauru, que não tem. Nós temos esses grandes nomes da vida esportiva de Bauru, de grandes conquistas internacionais, inclusive, no basquete, no vôlei, no futebol, e não tem. Você vai no clube onde eles atuavam, tem pouca coisa a respeito. Então, de se criar em Bauru esse memorial esportivo. Nós temos, por exemplo, o Roberto Cardoso, que foi meu colega de ginásio. Nos anos 50, ele integrou a equipe do Brasil na Copa Davis. Ainda é hoje essa competição uma das maiores competições do tênis. Sim. A Jaci Guedes, os títulos que ela ganhou. O atletismo, nós temos nomes aí, o Oswaldo Haas foi já falecido, foi um grande nome. Então, todo o setor esportivo, o Antônio Carlos Barbosa, técnico, né? E precisa criar um memorial esportivo aqui em Bauru para fixar para todo sempre a história dessa gente, as conquistas que eles alcançaram no decorrer da vida esportiva, né? Mas não estou encontrando ressonância, não encontro ressonância com relação a esse meu apelo, entendeu? E eu tenho muita coisa guardada. O pessoal me procura para informações sobre esporte em geral. Esses nomes que tanto lutaram, né, no futebol, não é só o Pelé que saiu daqui. Por exemplo, muita gente não sabia que o primeiro jogador de futebol que jogou em Bauru, não bauruense nato, que jogou no futebol de Bauru, que chegou a jogar num time grande de São Paulo, jogou na seleção paulista e jogou na seleção brasileira. Muitos falavam, foi Pelé, foi Baroninho, foi Toninho Guerreiro, não foi não. Foi Del Nero, pai do Del Nero da Federação Paulista de Futebol, que vai ser o presidente do órgão lá de Brasília agora, né? Sim. A Confederação Brasileira de Futebol. O pai dele ele veio de Pirassununga, jogou futebol aqui no campeonato bauruense de futebol da época, no Vila Seabra, e depois disso ele foi para São Paulo, foi contratado pelo Palestra Itália, jogou no Palmeiras, mudou o nome depois para Palmeiras. Jogava, timinho, né? Um time que está lutando para não descer. E ele jogou futebol, jogou pelo Palmeiras, pelo Palestra, na seleção paulista e seleção brasileira. Foi o primeiro, muita gente não sabia disso, que esse jogador não era bauruense nato. Agora, depois dele, nós tivemos o Pelé, que aprendeu a jogar futebol em Bauru, o Baroninho, né? Tem vários jogadores aqui, o Toninho Guerreiro, né? Sim, sim. Isso tem que guardar para tudo sempre, essas informações, no basquete, natação, no vôlei. Mas eu não encontro guarida para a gente transformar, sair do papel para fazer esse local. Falaram muito nessa casa do Pelé. Sim. Mas eu não sei se aquela casa tem condições. Do jeito que ela está, você passa lá em frente... Pode cair. O próprio BAC, por exemplo, que seria também o local de se fazer alguma coisa, no fim, foi vendido, desapareceu, né? Hoje o BAC é um clube de campo, sei como é que funciona aquilo lá também, né? O que o senhor gosta ou já gostava de fazer quando não estava lidando com jornalismo, com histórias, com pesquisa? Bom, história, o meu amor pela história aconteceu o seguinte: eu, quando era menino, nos anos 30, eu ganhei um livro. A minha mãe falou que não tinha comprado o livro. Ela falou que uma professora amiga dela, Iracema Amarante, uma grande professora de Bauru do passado, que emprestou aquele livro, e ela passou o livro para mim e falou: toma cuidado com esse livro, você vai ler a história do Brasil, ele não vai estragar o livro na área, para devolver para a professora, né? Ela falou aquilo que era para mim guardar bem o livro, mas ela tinha comprado o livro para mim. História do Brasil para Criança, de Viriato Correia, grande nome da literatura brasileira, o grande desenhista, Belmonte, um dos maiores desenhistas da história do Brasil, que fez os desenhos naquele livro. Era um avô contando a história do Brasil para os netinhos e para os amigos do neto, né? E esse livro, eu fiquei embasbacado com esse livro. Eu li aquele livro, aquelas histórias ele contando o Brasil, Dom Pedro,
escravatura, toda a história do Brasil narrada naquele livro, está guardado até hoje, esse livro, entendeu? Eu guardei até hoje, esse livro sumiu uma época, aí depois o meu filho entrou na internet e eu comprei mais um exemplo. Quando eu comprei outro exemplar, aí eu achei aquele que estava perdido, né? É guardado com muito carinho esse livro, História do Brasil para Criança. E no resto do Brasil, por exemplo, no meu trabalho de relações públicas, para poder contar a respeito da ferrovia, eu comecei a contar também a história de Bauru, que a ferrovia nascia em Bauru. Sim. E eram duas histórias que se identificavam perfeitamente. A luta dos ferroviários para construir no resto do Brasil, enfrentando o problema da selva, índios, feras, doenças, né? E o pessoal que ajudou a construir Bauru. Aí comecei, para contar a história da ferrovia, eu tinha que contar a história de Bauru. E comecei então a me dedicar à história de Bauru, destacando todos os acontecimentos do passado de Bauru. E isso firmou na minha mente aquilo tudo. E o que aconteceu foi esse acervo que eu tenho em torno da... Virou um hábito. É, um hábito, e é gostoso. Eu sempre estou mexendo, mesmo agora eu vim para cá, estava uma pastinha, antes de conversar com você, eu estava lendo lá um trabalho que estou fazendo também, né? E abordando tudo, né? Sobre a história da cidade, aquelas pessoas que construíram. Aí você passa numa rua, você vê lá a rua Júlio Marigoni. Quem foi Júlio Marigoni, né? Um pioneiro, é Giulio, né? Em italiano, com G, né? Giulio, né? Aqui é portuguesaram, Júlio Marigoni com J, né? Que veio da Itália, lutou, o filho, João Marigoni, trabalhou na Noroeste, o outro filho dele trabalhou no Noroeste também, parentes, pessoas que lutaram no começo aí do século e transformaram Bauru nessa cidade que é hoje. A cidade hoje é na parte universitária que faltava, né, durante muito tempo, porque até no começo dos anos 50, os estudantes em Bauru, eles iam estudar fora, que a família tinha poder aquisitivo e ia estudar em faculdade fora, né? A maioria ficava aqui, formado em perito contador, né? Para trabalhar em escrita nos escritórios, professor primário. Aí, depois da primeira faculdade que veio para cá, educação física, né? Depois a FAFIL, com os cursos dela, aí então o mundo estudantil bauruense passou a ter à sua disposição as faculdades aqui dentro mesmo, né? Senhor Luciano, muito obrigado. A gente ficaria aqui horas emendando histórias, mas na verdade o que a gente queria era fazer, de certa forma, uma homenagem singela ao senhor por ter dedicado tanto tempo a essa questão da memória, dessa paixão pelas histórias, pelas famílias, com completar 225 histórias. O senhor tem, com certeza, o maior acervo de histórias de família do jornalismo, e a gente queria singelamente homenagear o senhor assim. Eu agradeço a gentileza do convite, continuo à disposição, lembrando também, inclusive, que eu tenho uma participação assim, muito grande em termos de divulgação do Bauru Ilustrado, junto à Rádio Bandeirantes de São Paulo, aqueles dois locutores que fazem o programa pela manhã, me foge no Bandeirantes Gente, que eu mando o Bauru Ilustrado, eles dão um grande destaque durante o programa. O Zé Paulo de Andrade. Sim. E o outro lá, o outro colega dele, que me foge o nome agora. E o Milton Neves também, nos programas dele, que eu mando jornal para ele insistindo comigo de eu encaminhar para ele todo o material que eu tenho, material escrito, para o arquivo dele também, entendeu? Ele insiste isso comigo. Só que eu falo para ele o seguinte, que está tudo já arquivado no jornal, que eu tenho essa dificuldade de mandar por e-mail para ele, é muita coisa, entendeu? Claro. Eu ainda estou naquela máquina Remito, o jornal que digita tudo para mim, entendeu? Toda a digitação é feita no jornal. E fora o Salomão Esper, outro da Bandeirante, famoso locutor, né, da Bandeirante, grande nome do rádio brasileiro. E eles destacam assim, o trabalho que a gente realiza aqui em Bauru com relação a divulgar o passado da cidade. Muito obrigado. O Câmara Livre de hoje conversou com Luciano Dias Pires, o primo de Cornélio Pires, grande contador de causos. Não por acaso está aqui conversando conosco sobre as histórias da cidade. Até o próximo programa.